Ai, que emocionante. A voz dela é tão calma. Não é? Que fica assim, quase contando uma história. Eu tô emocionada. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente traz mais uma entrevista aqui para esse canal. Uma pessoa ilustríssima. Acho que a maior parte das pessoas que me seguem já conhece ele. Hoje eu tô aqui com o Nagabê, esse escritor maravilhoso, responsável pela história da Menina do Outro Lado. E hoje a gente vai entrevistar ele. Eu tô muito nervosa, muito ansiosa, porque é uma obra que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Então, a minha primeira pergunta é assim... Quando a gente começa, né, como ilustrador, a gente vai entrar nessa carreira, entrar na universidade e tal, a ilustração é muito diferente do processo de criar uma história, criar um roteiro e pensar na profundidade dos personagens e tudo mais. Quando você entrou para se tornar um ilustrador, você já imaginava seguir essa carreira de produzir as histórias ou você só decidiu assim parar na ilustração, produzir ilustração para outros projetos? O fato de eu ter entrado para a Universidade de Artes, eu sempre gostei, né, de desenhar, e a minha intenção era ter como profissão algo que estivesse conectado, ligado a desenhar. E foi por isso então que eu fui para a Universidade de Artes. Isso eu já pensava desde a época do ensino médio, que eu queria entrar numa profissão que pudesse desenhar. E entrando então na universidade, eu pude saber quais eram as profissões possíveis, né, que eu poderia trabalhar. Então, entre essas, né, foi game design, mangá, como ilustrador, e eu acho que mangá foi com o qual eu mais me identifiquei. Nas minhas postagens, né, uma editora se interessou e me convidou para entrar nesse mundo. Eu acho que toda universidade que envolve arte, eu mesma fiz design gráfico. Então a gente tem sempre um leque muito grande de opções, é sempre muito bacana. Essa opção que a arte te dá pra gente seguir em vários vieses, assim, acho que todo mundo que cursa arte pensa um pouco assim, em vários lugares que a gente pode trabalhar, é sempre muito legal. Sim, eu acho que quando a gente está nessa profissão, a gente faz um trabalho relacionado a desenhar, e mais do que mostrar o que a gente deseja, nós conseguimos, eu acho que, expressar através dos desenhos toda aquela nossa movimentação, as nossas emoções, né? A nossa alma através, né, dos nossos desejos. De várias, né, opções, né, que eu tinha, ser um professor, ser um engenheiro, né, que constrói prédios, ou um cuidador de animais, algo assim. O poder estar neste caminho do desenhar e poder me expressar através dos meus desenhos é algo que me trouxe longe, né? Que me trouxe até o Brasil, tendo fãs aqui no Brasil. Eu consigo falar como foi bom eu ter seguido esse caminho. O gênero mangá, e muitas vezes ele é bem engessado, assim. Então você tem um estilo de história, um estilo de traço, de arte, até o decorrer da história é muito, muito engessado, que é muito diferente da proposta da Menina do Outro Lado, né? E desde o traço até o modo como a narrativa acontece é muito diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Os fãs de mangá estão acostumados a ler. Por que você escolheu publicar essa história em formato mangá e não, por exemplo, numa narrativa ilustrada, num livro ilustrado? No princípio, a Menina do Outro Lado, eu fui fazendo a concepção imaginando um livro ilustrado. Esse era o início. Mas isso mudou, né, quando eu tive a oferta de uma editora. Então eu postei isso, eu publiquei isso no Twitter e tive assim, muito boas reações, né, foi muito bem avaliado e
Numa dessas avaliações, uma editora me ofereceu, né, me propôs transformar isso num mangá. E foi aí então que houve, né, essa mudança, né, de um livro ilustrado para o formato mangá. E pensando bem, eu tinha muita coisa na história que não seria possível, seria muito difícil expressar no formato de um livro ilustrado, mas que no mangá eu conseguiria. Então, o que eu fiz? O que eu tinha pensado para o livro ilustrado, eu adaptei para o mangá, né, e coloquei muito mais coisas, né, do que eu queria expressar através do mangá. A forma como a gente lê o mangá, eu pelo menos, né, leio um mangá e leio um livro ilustrado é totalmente diferente. Eu acho que conecta muito com uma outra pergunta que eu queria fazer, que, assim, tem muitos ganhos quando você escreve uma história numa dinâmica de mangá. Mas, por exemplo, as capas dos 11 volumes, como elas são coloridas, eu acho que a cor e a textura atribuem muitas características incríveis para a história. E o mangá, por excelência, assim, né, internamente ele é em preto e branco. E acaba se perdendo um pouco das cores e das texturas das capas, que as capas têm. Você acha que o leitor, se ele fosse acompanhar a mesma história num livro ilustrado, teria outra imersão na história? O que é bom e positivo no formato mangá é que você consegue colocar detalhes que você não conseguiria colocar em textos, né, quando você faz um livro ilustrado. A forma como você consegue direcionar, às vezes, um pensamento ou um enredo é muito mais simples, porque você consegue colocar muito mais informação, mesmo sem falas, mas com o desenho você consegue colocar o detalhe que não conseguiria colocar num texto, né, de um romance. Muitas vezes, se fizesse isso no formato de um livro ilustrado, faltariam palavras para expressar algumas cenas. Mas, por outro lado, a menina do outro lado, mesmo no formato mangá, eu coloco, vamos dizer, alguns espaços para pensar e para fazer as suas interpretações. De qualquer forma, se fosse no formato do livro ilustrado, né, eu acho que ele fluiria assim de uma forma, a história fluiria de uma forma assim bastante terna, cheia de gentilezas, né? Uma leitura serena. Essa questão da gentileza e da subjetividade é muito presente na obra. É uma coisa que particularmente eu gosto bastante, porque mais pessoas conseguem se identificar quando você não diz o que de fato uma coisa é. A subjetividade permite que as pessoas se identifiquem mais. E eu acho que essas cenas subjetivas são muito boas, principalmente quando são as cenas do cotidiano, que a Shiva tem com o Senpai. Eu queria saber especificamente sobre essas cenas do cotidiano, porque os lançamentos do livro, da história, no meio dos lançamentos a gente teve uma pandemia. E a nossa relação com o cotidiano mudou muito. E eu queria saber de você se você fosse refazer a obra hoje, você mudaria alguma coisa ou você acha que essa subjetividade é ainda mais importante depois dessa nova realidade que a gente tem agora? A minha obra, né, saiu assim, logo depois, no começo, logo depois da pandemia, mas não foi feito com essa realidade, né, pela qual nós passamos. Eu acho que cada um de nós, né, e eu fui uma pessoa que presenciou e vivenciou esse momento de pandemia. E a minha própria relação com o mundo, né, também mudou, colocando todas essas mudanças, né, no mundo. Nos personagens da minha obra, alguns aspectos eu acho que eu posso dizer que são muito semelhantes, que coincidem, né, mas não foram escritos, não foram desenhados e nem planejados ou sequer pensados durante a pandemia. Os personagens não mudariam e a história em si também eu acho que não muda. Mas uma coisa assim que eu acho que é bastante semelhante a partir do momento, né, que se tem uma maldição na história, né,
né? E através dessa maldição, muita coisa passou a mudar. Nós que lemos, ou eu que escrevi, passamos por isso, vivenciamos isso. Agora, o que isso muda daqui para frente, eu acho que vai dependendo do universo em que cada um vive. Nossa, toda arrepiada agora. Faz muito, muito sentido. E assim, gente, eu poderia ficar aqui horas conversando sobre essa obra, porque ela é incrível. Mas a gente tem um tempo que a gente precisa cumprir. Então eu vou para a minha última pergunta, que eu gostaria muito de saber se o que você tem lido ou visto no momento que você pode recomendar pra gente, tanto de história como de arte, de outros ilustradores, se você tem algumas dicas pra gente poder acompanhar o trabalho desses outros artistas. Bom, eu não diria assim algo mais recente, né? Mas eu posso falar daqueles que me influenciaram a minha arte e que me inspiraram, né, para fazer essa obra. Principalmente, né, nesse estilo artístico, que é a Tove Jansson e Edward Gorey. Eles desenham algo, fazem uma obra assim, que é um pouco amedrontador, mas ao mesmo tempo viciante. Então, eu acho que seria interessante conhecer também um pouco da obra, né, desse pessoal assim, um pouco mais de anos, né, passados, que, no meu caso, influenciaram e me inspiraram para fazer essa obra. Em primeiro lugar, eu me sinto muito grato por ter sido convidado a vir ao Brasil e sentir na pele, né, e em tudo. O meu entorno de estar aqui no Brasil realmente é algo muito gratificante. E eu tive a oportunidade, né, de poder entrar em contato diretamente com a cultura brasileira, a gastronomia brasileira, que eu gostei muito, né? Esse envolvimento, essa relação com as pessoas. São influências que, com certeza, eu acho que estarão presentes nas minhas próximas obras. E é isso, gente. Toda a obra dele completa tá no site da Darkside. Vou deixar todos os links para vocês aqui, para vocês darem uma olhada. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!